primeiro de me apresentar, meu nome é Sônia Barros, para quem não me conhece, assessora da Hemorrede do Estado do Rio de Janeiro, assessora da direção do Hemorrio, Hemocentro Coordenador, e convidamos aqui a Renata Velasque, a diretora de hemoterapia, da Divisão de Hemoterapia da Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e responsável pela hemovigilância no Estado do Rio de Janeiro, para falar para nós sobre a introdução à hemovigilância, e que é um assunto de muita relevância. Entendemos já desde 2015 com o Marco, estamos trabalhando nesse tema, né? Já fizemos 2 encontros aí do Marco, conceitual e operacional de hemovigilância, já fizemos mais uma palestra sobre esse tema e retrovigilância, e agora, novamente, contamos com a participação da doutora Renata Velasque, que vai nos falar da próxima hora, mas eu gostaria de combinar com os senhores 2 coisas. Uma, em primeiro lugar, que o Centro de Estudos está chamando a atenção para a questão da identificação do nome do participante. É extremamente importante, para que saia o certificado, que os senhores completem o nome conforme a inscrição. Então, isso é de suma importância para que saia o certificado. E o segundo acordo que eu gostaria de fazer é com relação às perguntas, que tanto podem ser colocadas no chat, quanto feitas pessoalmente, só levantar a mão, né? A mãozinha virtual, e fazemos as perguntas, então, ao final da apresentação, que, com certeza, com 200 e tantos participantes, muitas das perguntas vão se repetir. Então, ao final, a gente faz uma rodada de perguntas, ok? Podemos, então, doutora Renata, começar? Claro, Sônia, podemos sim. Agradeço muito ao Centro de Estudos aí a colaboração com a inscrição, e adoramos o playlist, estava ótimo, deu uma relaxada. Vamos lá, Renata, muito obrigada, a palavra é com você. Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Hemorrio, lá da Hemorrede, para estar aqui conversando com vocês. Também agradecer ao Milton do Centro de Estudos, que ele fez milagres, né? Me ensinando a mexer em pouco tempo e me dando todo o suporte técnico. E fica até difícil falar depois de uma playlist dessa, né? Eu estava aqui curtindo as músicas aqui, estão maravilhosas. E pedir desculpa a vocês, porque, infelizmente, né, a gente não conseguiu estar juntos aqui no dia 20, conforme tinha sido combinado antes, né? Mas eu tive um pequeno probleminha, mas hoje o sorriso está normal, então dá para fazer a apresentação conversando com vocês aí, de maneira mais adequada, né? De uma forma ou de outra, é muito bom estar aqui. Eu acho que é um público assim bem diversificado, né? A gente tem tantos serviços de saúde, serviços de hemoterapia, quanto os nossos colegas, né, da vigilância sanitária de outros lugares, de outros estados, que estão aqui abrilhantando, e com certeza, e também estudantes, né? Então, a ideia era, em 1 hora, a gente fazer uma introdução geral da questão da hemovigilância, né? Eu não vou me prender muito a conceitos, eu acho muito interessante quando a gente consegue vincular as questões teóricas com a nossa prática, né? Então, eu procuro sempre trazer a questão da prática, porque fica muito mais fácil das pessoas poderem se identificarem nesse processo, né, e poder entender todo esse processo da hemovigilância. Algumas questões que eu coloquei aqui, gente, foram questões da nossa vivência, né, da minha vivência. A gente tem uma equipe aqui, que sou eu e o Márcio, que ficamos responsáveis pela parte da hemovigilância no estado do Rio de Janeiro, e da nossa vivência, das dificuldades de alguns serviços, das dificuldades que muitas vezes são passadas para a gente, e a gente procura sempre trazer nesses encontros, né, essa vivência aí, para que a gente possa melhorar a questão da hemovigilância, né? É muito bom estar de volta, é muito bom a gente, passando por esse período da pandemia, da gente poder
estar nos reunindo, né, novamente para discutir alguns temas, participar de eventos, né, é muito bom. Por um lado, é muito legal quando a gente consegue estar junto, né, e poder continuar a discussão no cafezinho, nos coffee breaks da vida e ter esse contato, mas se a gente pegar a magnitude, né, que nós conseguimos atingir pela questão virtual, hoje 200 e poucos participantes, isso também nos coloca numa felicidade muito grande de estar aqui, certo? Eu apanho um pouquinho aqui, mas vamos lá. Então, eu sou Renata, né? A Sônia já me apresentou, para aquelas pessoas que não me conhecem, às vezes só conhecem por e-mail, né? E a gente vai falar um pouquinho da hemovigilância, uma parte introdutória, mas eu queria, antes, conversar um pouquinho com vocês, porque algumas dificuldades são, eu estou questionando dados que foram enviados para a gente. Então, são duas vieses bem distintos, né? Duas perspectivas bem distintas que trabalham. A questão clínica, dos profissionais que estão vinculados na assistência, que estão lá, que estão olhando o caso, que tem a parte de sinais e sintomas, que tentam enquadrar aquilo dentro de um diagnóstico, né? E a partir desse diagnóstico conseguir fazer o tratamento assistencial. E o nosso olhar a nível de hemovigilância, que é a questão epidemiológica, que procura não somente essas características individuais, mas as características conjuntas, né? E que cria definições de caso, né? Que verifica a questão do nexo temporal. Será que essa reação, esse evento tem a ver, né? Esse evento adverso tem a ver com a transfusão ou com a doação? Então, a partir desses casos, nós tentamos enquadrar o que foi colocado na questão clínica dentro dessa perspectiva epidemiológica. E, a partir daí, muitas vezes a gente solicita a complementação de alguns dados, né? Complementação para que nós possamos, em casos de reação transfusional, né, possamos descartar que aquele evento adverso ali não se deu pela a transfusão, né, e poder, a partir daí, fazer uma correlação adequada. Então, essas são coisas que têm que ficar bem na cabeça de vocês, porque muitas vezes o pessoal trabalha na área de segurança do paciente ou está vinculado a um serviço e vai questionar os profissionais da assistência solicitando alguns dados. E esses profissionais da assistência, às vezes, até por desconhecimento ou pela abordagem, acham, mas eu estou dizendo que né? Pelo aquilo que eu vi. Mas a gente precisa dessas informações, inclusive da ausência desses dados, né? Para que a gente possa trabalhar. Então, o fato, de repente, de não ter sido realizado um exame, no nosso julgamento, ele precisa constar para que a gente possa analisar e fazer a correlação adequada, certo? Então, é só uma questão para que a gente possa entender, básica, né, a questão da hemovigilância. A gente está falando de ciclo do sangue, né? Então, a gente está falando de hemovigilância, mas está falando de ciclo do sangue. O ciclo do sangue, ele tem uma parte dele que é vinculada à doação, em que vem desde a qualificação do doador até a produção desse hemocomponente, o seu armazenamento, o seu transporte, e a parte da transfusão, que é a parte vinculada à assistência, a indicação, a prescrição, a instalação da transfusão e do pós-transfusão, né? Em todas as áreas, o ciclo do sangue, ele sempre tem um risco vinculado, né? Ele sempre tem um risco vinculado em todos esses processos. O risco pode ser tanto para o doador quanto para o receptor. E a gente tem várias barreiras que são produzidas, né, que são colocadas pela regulação para diminuir esse risco, tentar diminuir esse risco. Bom, se eu seleciono o doador de uma maneira, ou até a seleção, a captação desse doador numa área que, de repente, está sofrendo um surto epidemiológico de alguma doença, eu vou incluir um risco vinculado a isso, né? Se eu falho na triagem clínica, não conseguindo retirar daquele doador as informações necessárias, eu também vou estar incluindo um risco aí.
Então, todo esse processo, eu não faço uma antisepsia adequada na hora da doação, eu também vou estar vinculando esse risco. Alguns riscos, é claro, vão diretamente na questão da transfusão, né? Então, esse ciclo de sangue, no início, a hemovigilância era muito mais vinculada à questão da transfusão, da assistência. Então, ela era parcialmente, ela contemplava as reações transfusionais, as doenças, se a gente for pensar, né, voltando, eu não vou ficar contextualizando, como eu disse para vocês, a questão, mas a evolução a partir da transmissão do vírus da HIV, da hemoterapia no mundo inteiro. Né? Então, o foco ficou sempre muito vinculado à questão lá da ponta, da reação transfusional, da doença transmissível pelo sangue. Né? E, atualmente, a gente concebe, né, tem uma concepção da hemovigilância como todo o processo, inclusive da doação, porque ela é fundamental na melhoria da qualidade dos nossos processos, da segurança do receptor. Né? Porque a partir dos erros é que eu vou entender, ou a partir dos eventos é que eu vou começar a entender aonde que o meu processo tem um gap ali, aonde que eu tenho que aumentar, né, a minha segurança com relação a isso, rever os meus processos é fundamental nessa questão. Então, que vai desde a questão do ciclo do doador, né, da bolsa, da produção da bolsa, até a parte do receptor, né? E quem compõe esse sistema brasileiro de hemovigilância, né? Na realidade, são os serviços de saúde, são os serviços de hemoterapia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a grande coordenadora, e as vigilâncias sanitárias, tanto estaduais quanto municipais, dependendo da pactuação e do processo de descentralização que ocorre em cada estado. Né? A gente tem como grande, talvez, como até o nome já diz, o marco conceitual e operacional de hemovigilância, que é o guia de hemovigilância, que é utilizada como uma base, né? Mas não existe somente, nós temos também a instrução normativa, né, que vai trabalhar essa questão das notificações, nós temos também as próprias resoluções da diretoria colegiada e a portaria também consolidada do Ministério da Saúde, que também tem dentro do seu escopo as ações de hemovigilância detalhadas lá. Então, a hemovigilância, ela vai melhorar a qualidade do seu serviço em relação à segurança dos seus processos. Porque, para fazer hemovigilância, eu tenho que conhecer meus processos de trabalho, eu vou ter que, muitas vezes, rever alguns processos de trabalho, eu vou ter que pensar em capacitação, ver os erros, as falhas, os erros, os quase erros. Então, é um processo extremamente amplo. E que, no fundo, a gente sabe que serviços que não notificam são serviços que muitas vezes têm problemas no seu processo de trabalho e que vão ter um risco maior do que aqueles serviços que notificam mais, porque são aqueles serviços que realmente estão mais atentos ao seu processo de trabalho. E essa é a grande contribuição, né? Quando a gente fala em vigilância, a gente fala em estar atento, a gente fala em, pegando um pouquinho da epidemiologia, né? A gente fala em gerar dados, contextualizar esses dados para que a gente possa criar informações que vão subsidiar as ações. Né? Então, a hemovigilância ela tem essa questão que é fundamental no ciclo de sangue. Então, a notificação não é no Form SUS, eu acho que eu abri o sistema errado aqui, mas depois eu passo para vocês. Eu tenho, a da doação não é no Form SUS, mas eu tenho um slide que mostra isso. Então, a gente notifica reações graves à doação, né? Não quer dizer que as reações à doação elas não têm que ser registradas. A gente tem 3 fases importantes. Todo evento adverso deve ter o seu registro no sistema, mesmo que esse evento adverso não vai gerar uma comunicação e nem uma notificação, certo? Mas o registro, o serviço deve ter esse registro para que ele possa analisar o seu processo, tá? Então, somente as reações graves, inusitadas à doação é que vão ter a sua notificação. Eu tenho um slide posterior que vai dar o link para vocês. O quase erro, né? O quase erro, ele é um
digamos assim, um desvio que ocorre no seu procedimento operacional, no seu processo de trabalho, que quase levou, que foi descoberto antes dele poder ter gerado um evento adverso. Ou seja, houve uma troca das bolsas, só que antes de eu instalar a transfusão, foi identificada essa troca. Então, houve um evento, né? Houve um desvio, houve um erro em alguma parte do processo, mas ele foi identificado antes da instalação e, portanto, antes de você gerar um evento, um incidente, né? Além dos quase erros, nós temos os incidentes, que são graves, mas sem reação, né? Que são, como exemplo, que são também desvios do procedimento, só que ocorreu estou dando um exemplo da transfusão, ocorreu a transfusão, só que essa transfusão não gerou, né? O receptor, ele estava no seu dia de sorte, né? Eles trocaram uma bolsa, mas era A positivo e ele era A positivo. Então, a bolsa foi trocada, mas isso não gerou efetivamente um evento adverso à doação. Então, esses incidentes, que também denotam uma falha no processo, né, um erro no processo, ele uma ausência de uma barreira ali maior para que possa evitar a ocorrência da transfusão, ele também deve ser notificado, e aí o sistema notifica. E os incidentes que têm, né, as reações, que são as reações transfusionais, que são notificadas também no sistema Notivisa, assim como entre as reações transfusionais a gente tem a transmissão das doenças infecciosas, né, pelo sangue. As notificações, o Notivisa, ele tem uma característica, um sistema, né, tem pessoas que não estão ainda, não têm domínio sobre o sistema, né, pessoas que estão entrando agora, segundo a Sônia tinha colocado comigo, ele é um sistema informatizado, né, web, até porque o Brasil é um país que se torna impossível você não ter um sistema web adequado, né, para que a gente possa notificar e ter um fluxo dessas informações de maneira mais adequada, mas ele tem um processo de cadastro que é um processo um pouco diferente de outros sistemas, né? Então, o cadastro não é da Renata, a instituição é que faz o cadastro, né? Então, assim, é feito o cadastro pela instituição e essa instituição, a partir daí, vai gerar outros processos intermediários até delegar a um técnico a opção, né, o direito de notificar esses eventos adversos. Então, de uma maneira bem rápida, né, como é que é feito o cadastro? Primeiro, o responsável legal da instituição é que vai fazer o cadastro da instituição. Ele vai cadastrar a instituição, cadastrar ele mesmo como responsável legal da instituição e delegar alguns técnicos, algumas pessoas, como os gestores de segurança do sistema. O que são esses gestores? Eu sempre boto no plural, porque um dos principais problemas que nós enfrentamos é que, muitas vezes, as pessoas trocam, vão embora, né, e levam as senhas, e as pessoas, quando vão querer trocar, quem é que vai notificar? Ninguém sabe mais quem é o gestor de segurança, como é que eles vão fazer a nova associação. Então, fica uma questão muito complexa. Então, eu sempre falo para os serviços, né, e muitas vezes a gente até ajudou esse cadastro de alguns serviços aqui no Rio, de delegar sempre mais de uma pessoa como gestor de segurança. Quem vai ser o gestor de segurança? Quem vai ser os interlocutores que vão notificar? Isso é uma decisão do serviço, né? Quem vai fazer esse cadastro? São os serviços que fazem transfusão. Os serviços assistenciais que fazem a transfusão vão se cadastrar. Serviços de hemoterapia também se cadastram no Notivisa. Então, a notificação ela pode ser feita por um serviço, preferencialmente para aquele serviço onde ocorreu a transfusão. Alguns serviços de hemoterapia estão inseridos dentro do serviço assistencial, e aí a forma como esse contrato é resolvida entre as partes, pode ser que o serviço
assuma a notificação ou não. Mas é sempre importante você ter mais de um gestor de segurança, associar mais de um gestor. Então, depois que esse responsável legal, não percam o foco, hein? Não é tão complicado assim. Cadastrou a instituição, responsável legal pela instituição se cadastrou, ele cadastrou ou associou gestores de segurança, são esses gestores de segurança que vão entrar numa plataforma de sistema e que vão delegar quem são os responsáveis pela notificação, entendeu? Essa é a questão principal do Notiviso. Problemas no Notiviso? Não tem problema. cadastro.sistemas@anvisa.gov.br, qualquer problema. Não sei quem cadastrou, não consigo o acesso ao sistema, passando os dados, entrando em contato com a gente ajuda nessa interlocução sempre para que isso possa ser resolvido. Sou o núcleo de hemoterapia. Eu posso notificar de todas as minhas agências? Não. Quem tem que fazer a notificação é o serviço aonde ocorreu a transfusão, entendeu? Mas o núcleo de hemoterapia, dependendo do localizado, se ele fizer transfusão ambulatorial, ele pode sim notificar as reações adversas que tenham ocorrido na transfusão ambulatorial, assim como os quase erros, os incidentes sem reação e, né, posteriormente aí a gente vai ver a questão da doação também, tá? Então, a gente tem como serviços os núcleos, as centrais, as agências transfusionais, as unidades de coleta e transfusão e, como eu falei para vocês, os serviços de saúde que realizam a notificação. Muitas questões também advêm de quem vai fazer a notificação. Se é o profissional da área de hemoterapia, se é o da segurança do paciente, do serviço, isso, mais uma vez, isso tem que ser acordado entre o serviço de hemoterapia que está instalado e o serviço assistencial. A gente sempre orienta que, por mais que seja um profissional da segurança do paciente ou de outro setor do hospital que seja o responsável pela notificação, que o responsável técnico esteja sempre do serviço de hemoterapia ou outro médico associado ao serviço de hemoterapia, sempre faça uma revisão dos casos, sempre ajude nesse processo, né? Porque a notificação é uma etapa do processo. A gente já viu o registro, né, da análise desses dados para que eles possam ser notificados. Então, essa é uma cara do Notivisa aí, né? A entrada no Notivisa, é importante também deixar a vocês que o cadastro do Notivisa é único, né? Só um minutinho. Então, você, uma vez cadastrado, esse cadastro fica lá. Eu posso estar associada a N serviços, né? Eu não preciso somente estar associado a um serviço, eu posso estar associado e toda vez que eu entrar no sistema, eu vou colocar o meu cadastro, a minha senha, e ele vai me perguntar por onde eu estou falando, né? E aí eu vou selecionar o local que eu vou estar falando e, a partir daí, eu faço a notificação especificamente daquele local. Só para deixar claro algumas confusões de quem está entrando no sistema pela primeira vez, muitas vezes vocês notificam e a gente precisa de uma complementação dos dados, né? Como eu falei para vocês no primeiro slide, né? A questão do olhar clínico e o olhar epidemiológico, para que a gente tenha uma definição de caso que já está descrita e que faz parte do marco conceitual, né? E aí a gente coloca essa exigência para vocês, coloca a notificação em investigação. Em alguns serviços, as pessoas ficam em dúvida, achando que a notificação em investigação ela vai estar aqui em notificações pendentes de conclusão. Não. Aqui, essas notificações pendentes de conclusão são nada mais do que as notificações que vocês começaram a fazer, mas não enviaram. Então, ela está pendente aqui para vocês enviarem. Para vocês verem, nas minhas notificações, o que está escrito ali, o que está em investigação para que eu possa complementar os dados, eu tenho que entrar em acompanhar notificações. Através do item acompanhar notificações é que eu vou poder visualizar o meu campo de todas as notificações, visualizar
quantas já foram concluídas, quantas ainda não foram, né, analisadas, e quantas foram enviadas só, e quantas estão em investigação. É claro que isso é uma forma da gente manter contato, não é a única forma, né? No estado do Rio de Janeiro, a gente mantém contato também, muitas vezes pelo telefone, né? Ou, às vezes, pelo e-mail também, para tentar conversar, né? Hoje, o Márcio, que é o técnico que está visualizando e fazendo grande parte das análises, das notificações, das reações transfusionais, ele tenta entrar em contato, ele tenta manter um contato muito mais perto, né, muito mais fechado, junto com aquelas pessoas que estão notificando, para tirar as dúvidas de uma maneira mais rápida. Então, ele faz muito por telefone. Quando a gente não consegue ter essa interlocução, né, por telefone, aí nós enviamos por e-mail. E sempre é o e-mail que está cadastrado aqui, que é a nossa forma de entrar em contato com vocês. Então, de uma maneira ampla, né, a gente tem... isso é do Marco conceitual. Eu tirei algumas coisas do Marco para que a gente possa fazer. Não foi tudo, né? O Marco também estava em processo de revisão, e a gente, pandemia, mudança de governo, a gente deu uma parada nesse processo de revisão. Espero que a gente possa realmente retornar os trabalhos para que a gente possa ter finalizar esse processo, que já estava quase no finalzinho, né? Então, é interessante que a gente tem 3 itens aqui. Aqui está falando de doação, mas não somente da doação, mas são 3 itens importantes. Registro. Todos os eventos devem ter seu registro. Esses registros são internos, a forma como vocês vão registrar como serviços independe para a vigilância, independe. Se você vai registrar no sistema informatizado, se o seu sistema informatizado permite que você faça esse registro e permite que a gente consiga consultar esse registro, não tem problema nenhum. Se você vai usar um sistema manual para registrar esses eventos, ótimo, não tem problema. Isso faz parte do seu procedimento, do seu processo de trabalho, tá? A comunicação é diferente um pouco da notificação. A comunicação, ela muitas vezes, ela não tem aquela formalidade de você ter que entrar num sistema, de você ter que abrir uma ficha. E ela é muito mais ágil, né? A comunicação, ela pode ser feita por e-mail, ela pode ser feita, inclusive, por telefone. O problema de comunicar por telefone é que você perde um pouco o registro daquilo que foi comunicado. Como é que você vai provar que você comunicou? Então, muitas vezes, a pessoa pode até comunicar por telefone, mas manda um e-mail. A forma como vocês vão comunicar é uma coisa que vai acordar, né? A gente sempre diz que entre o serviço produtor e o serviço transfusional, ou seja, tem que existir um procedimento, um documento que vai definir, né, as ações que vão ser executadas por eles, tá? Então, comunicar óbito atribuído à doação tem que ser uma comunicação rápida, né? E aí sim, a autoridade sanitária competente, né? No Rio de Janeiro, a gente utiliza o sistema eletrônico de informação como hoje, a principal forma, né, da gente se comunicar, que abre ali um processo, mas também por telefone e e-mail a gente aceita de uma forma mais rápida, né? Porque muitas vezes você tem que tomar algumas ações. E a notificação, na realidade, você vai notificar uma reação grave à doação, né? Com uma correlação confirmada. Então, você vai ter um pouquinho mais de tempo para você poder confirmar isso. A gente não notifica o que a gente ainda não sabe, se a gente não fechou com uma correlação confirmada, né? Então, se houve uma reação grave à doação, você vai notificar o sistema, mas você vai ter até o 15º útil do mês subsequente, para que você possa fazer toda a sua investigação e poder notificar o caso. O óbito, um pouco mais rápido, porque o óbito, até pelo próprio evento, ele tem que ter uma investigação mais rápida e mais conclusiva no espaço de tempo. Como eu falei para vocês, a notificação, a doação, ela não é feita no Notivice, né? Essa inovação que veio, né, esse aumento da amplitude da hemovigilância, incorporando as questões também da doação, ela tem um link
específico na Anvisa e que ela não passa também pela Visa municipal ou estadual. Ela é notificada diretamente para a Anvisa, entendeu? E a gente não tem acesso a essas notificações somente quando a Anvisa faz a compilação dos dados e repassa para a gente de uma maneira geral, né? A análise dos dados. Então, aí estão os dois links, né? O link aí do formulário de notificação, que vocês não precisam cadastrar para poder notificar. Então, quando eu falo de notificação à doação, ela não é pré-requisito o cadastro no sistema Notivisa, tá? A doação você vai notificar diretamente no link. Pré-requisito de cadastro no Notivisa são reações transfusionais, entre elas a transmissão de doença pelo sangue. Então, de uma maneira, a gente já comentou essas coisas aqui, só para dar uma fechada, né? Registrar tudo, gente, tudo deve ser registrado. A gente não pode, os registros internos, eles devem estar lá e acessíveis. Comunicar. A comunicação entre o serviço transfusional, o serviço que realizou a transfusão, o serviço produtor, ela é importante. E ela tem que ser rápida, né? Ela não pode, de repente, esperar que a notificação venha, que venha para a vigilância, que a vigilância comunique. Ela tem que ser rápida. No caso de uma suspeita de uma contaminação bacteriana, e aí eu falei, no caso de uma suspeita de uma contaminação bacteriana, eu não preciso ter a certeza. O que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu suspeitei que aquilo é uma reação transfusional de contaminação bacteriana, eu tenho que comunicar imediatamente ao serviço produtor, se eu não sou o serviço produtor. Para quê? Porque podem existir co-componentes dessa, né, doação armazenados lá. De repente, eu transfundi uma plaqueta, mas ainda tem o plasma e tem o concentrado de hemácias, e eles têm que segregar esses hemocomponentes até que a investigação, e aí ao segregar ou descartar, vai depender até do procedimento de cada serviço, tá? Então, é fundamental que essa comunicação ela seja feita o mais rápido possível, até porque o serviço produtor, se houve uma contaminação, ele tem que investigar o que aconteceu, né? Aonde foi que ocorreu? Será que não foi feita uma antisepsia adequada no braço? Será que isso era um quadro do próprio doador? Que de repente, posteriormente, esse quadro abriu o quadro e ele não comunicou? Né? Isso pode acontecer. Ela doou num dia e estava ótimo. 2 dias depois, a pessoa entra, né, um quadro aí mais grave, tudo, e aí? Então, assim, ou se houve algum problema no manuseio dessa bolsa, se houve alguma questão no armazenamento, na temperatura, então tudo isso o serviço produtor ele vai ter que investigar e retornar também essas informações. Ele tem que existir um feedback entre os dois, né? Então, com relação à notificação, a autoridade sanitária, sim, em casos, e aí em casos de início do processo até de retrovigilância, a autoridade sanitária, se você iniciou o processo de retrovigilância, no início você já tem que comunicar à autoridade sanitária a abertura desse processo para o Estado do Rio de Janeiro, para a Visa estadual, é pelo sistema SEI, tá? E aí sempre dentro das 72 horas da ocorrência desse evento, mas lembrando que a comunicação entre os serviços é imediata, dependendo do quadro. A notificação, como a gente já falou, incidente com reação adversa, são notificados. Incidente grave, sem reação adversa, também é notificado. Os quase erros, quando são aqueles quase erros em que vocês estão se tornando repetitivos e que você já comprovou, já tomou uma série de ações, medidas registradas, e ele continua, você também pode notificar dentro dos prazos da notificação. Basicamente, os prazos da notificação são até o 15º último do mês subsequente. Passou, não posso notificar? Não, deve notificar, né? A gente trabalha, principalmente, a priori, para que a gente conheça um número maior de notificações. Então, a notificação ela deve ser feita, mesmo que fora do prazo.
E também é claro que o serviço vai trabalhando para que ele possa, né, cumprir esse prazo de notificar sempre no mês seguinte. Até porque registros podem se perder e, às vezes, a pessoa pode esquecer de notificar, isso surgir um caso. Então, é importante que sejam respeitados esses casos. Mas, caso vocês tenham alguma intercorrência que não consigam notificar no 15º dia útil do mês subsequente, isso não invalida a notificação de vocês. Notifiquem mesmo fora do prazo. Então, a gente vai começar, eu não vou começar, a gente falou um pouquinho do doador, mas vamos falar, eu acho que é uma questão introdutória, né? A gente vai conversar um pouquinho também do receptor. Eu sei que é sempre um risco me deixar falando, e me deixar falando, que eu adoro falar, eu falo o tempo todo, então eu tenho que ter até que me segurar um pouquinho. A gente, para olhar, né, as reações transfusionais, a gente classifica ela quanto ao tempo do aparecimento do quadro clínico ou da alteração laboratorial, com relação à gravidade dela, com relação à correlação com a transfusão e ao diagnóstico da reação. Antigamente, essa correlação com a transfusão, que é confirmada, provável, possível, ela só era dada pelo o interlocutor do sistema. Ele fazia essa correlação. O Notivisa hoje permite que você faça essa correlação. Isso gerava algumas dúvidas, porque as pessoas falavam assim, não, eu tenho que ter certeza para notificar. Então, eu posso notificar um caso, é claro, com uma correlação e dizer assim, olha, eu não tenho como confirmar que foi uma reação transfusional. Mas o mais importante, eu não posso descartar a reação transfusional. Se eu não posso descartar que aquele quadro que eu estou vendo, ele foi em decorrência da transfusão, eu tenho que notificar. E aí eu vou entrar nas correlações, desde confirmada, eu tenho certeza, provável, até possível, né? Então, eu vou pelas correlações. Então, isso permite que o interlocutor, que o serviço que esteja, o profissional que esteja notificando, ele possa notificar dentro da sua correlação. Às vezes, a gente pode, ao analisar a ficha, olhando para a definição do caso, fazer uma outra correlação, entendeu? O sistema, quem notificou pode colocar a correlação como sendo confirmada e eu olhar o caso. Olhando a definição dos dados que eu preciso para dizer que aquele caso é um caso confirmado, eu posso colocar como provável. Mas isso, de maneira nenhuma, vai invalidar a minha notificação. Peguei a suspeita de uma reação transfusional, fiz a investigação, não, eu descarto, não foi da transfusão, não preciso notificar, certo? Então, isso, ela pode ser imediata ou tardia, ou seja, nas primeiras 24 horas, ou tardia após as 24 horas, né, um tempo também. Isso, às vezes, gera uma certa confusão, porque a transfusão, às vezes, é feita em um paciente grave, né? Então, a reação ela pode ser classificada como leve, moderada, grave e óbito. O óbito aqui não é o óbito do paciente, porque o paciente pode ter ido a óbito, o receptor, não em decorrência da reação transfusional, mas em decorrência da doença de base dele. Eu só vou falar que é um óbito em relação atribuído à transfusão quando o óbito ocorreu em decorrência da transfusão, ou seja, o paciente era A positivo, foi transfundido com uma bolsa B positivo e ele morreu em decorrência de uma reação hemolítica aguda imunológica. Então, esse óbito está vinculado ali. Agora, um paciente grave, com câncer, teve uma reação, teve até uma reação adversa, uma reação transfusional grave, mas essa reação não foi a causa do óbito dele. Ela vai sendo notificada como grave, ou seja, ele teve um tralho, um edema agudo, relacionado à transfusão, um evento grave. Mas ele morreu logo depois, não em decorrência do tralho, mas ele morreu em decorrência da doença de base. Tá? Então, utilizar o grau 4 como óbito somente quando esse grau 4 você tiver a correlação entre a transfusão e como agente, como nexo causal relacionado ao óbito.
As correlações que eu falei para vocês, a descartada, inconclusiva, né? É claro, né? Quanto subindo a setinha, a gente vai chegando na fase confirmada, diminuindo a setinha, e tudo que a gente pede, tudo que é solicitado pelo interlocutor para o serviço, olha, fez hemocultura da bolsa do paciente? Ah, eu não fiz. É importante que você coloque na reação, não fiz, porque isso vai ajudar na construção dessa correlação também. Aí não vou falar para vocês, mas são as reações transfusionais, né, que estão dentro do marco conceitual, que devem ser notificadas. Algumas são consideradas eventos adversos graves, né? Um tralho é um evento adverso, uma contaminação bacteriana é um evento adverso, uma reação hemolítica aguda é um evento adverso grave, tá? Existem reações tardias, existem reações que são, na realidade, que ocorrem nas primeiras 24 horas, as tardias, e existem eventos, né, notificações, que, na realidade, você não tem um quadro clínico específico, que é a luminização, né, o aparecimento dos anticorpos irregulares. Então, alguns pontos críticos aqui, que eu só coloquei só para a gente poder ver, né, que é fundamental. Quando eu falo em reação febril não hemolítica, você tem a definição do marco, que fala do aumento da temperatura. Eu tenho que pensar em diagnóstico diferencial, principalmente com a contaminação bacteriana, hemolítica aguda, mas eu tenho que entender que em cerca de 10% dos casos eu não tenho o aumento da temperatura. Posso ter somente tremores e calafrios, e elas também são vinculadas à reação febril não hemolítica. É sempre importante no item observação, o item da descrição detalhada do evento, ele tem que ser o mais detalhado possível. Quando ocorreu, sinais vitais pré, sinais vitais pós, se esse paciente já estava cursando com febre ou não, isso tudo ajuda, né, a correlação com a transfusão. Sempre colocar, gente, a terapêutica que foi realizada e a evolução do caso. Isso é fundamental. E quais foram as medidas? Vou usar filtro da próxima vez? Tudo bem. Mas o que foi dado? Foi dado uma dipirona para ele, baixou, não teve problema nenhum, subiu um pouquinho. Não, olha, ele entrou no antibiótico. Então, assim, toda a terapêutica claro, de uma maneira sucinta aqui, que tem relação ao tratamento daquela reação. Né? A contaminação bacteriana, a gente sempre fala do suspeitar hemocultura da bolsa do paciente. Renata, não fiz a hemocultura da bolsa do paciente. Não foi realizada a hemocultura da bolsa do paciente. Renata, só fiz a hemocultura do paciente, deu negativo. Da bolsa, a bolsa tinha sido descartada. Eu fiz a hemocultura do paciente, deu positivo, mas a bolsa foi descartada e eu não consegui fazer. Esses dados têm que estar inseridos na notificação. E sempre, contaminação bacteriana o mais rápido possível, comunicar ao serviço produtor. Incluir essa informação na notificação. Como vocês têm um período para notificar, muitas vezes você já tem até a resposta do serviço produtor que você pode colocar também. Tá? Então, são alguns quadros, né, que você pode ver que cursam, né, o que está escrito no manual. Eu coloquei náuseas, taquipneias, toda essa parte para poder verificar esse quadro. Sobrecarga volêmica é uma outra evento adverso, e eu vou falar só de alguns poucos aqui, porque a gente não tem tempo, senão a Sônia vai brigar comigo, que tem um diagnóstico contrário. Né? Grande diagnóstico diferencial é contrário, né? E ela tem um quadro que a gente sempre solicita, né? Dispneia. Dispneia pode ter sido um desconforto leve, como pode ser uma necessidade de suporte ventilatório. Então, assim, o que ele teve que entrar no O2, ele teve que botar, o que aconteceu com essa dispneia? Qual o grau de dispneia? Essa informação deve sempre contar, né? Raio-X também, edema, ele é sugestivo do edema agudo de pulmão, então o raio-X não foi feito, essa informação também. Aí, quando a gente às vezes pede, tem o balanço hídrico do dia? Tem, coloca. Não tem, coloca que não tem. Registre o que você não tem,
tá? Sinais vitais e tempo de infusão, idade do paciente com tempo de infusão, o próprio tipo da doença de base, elas podem ser mais sugestivos, né? Aumentar o risco da sobrecarga volêmica, né? Então, se ele tem alguns fatores de risco para taco também, e a terapêutica que foi utilizada. A trale, você pode dar um diurético que não vai melhorar, né? Taco, você já tem outra questão. Então, aqui eu coloquei só algumas informações de eventos que vocês veem que, às vezes, é difícil a gente conseguir fechar o caso dentro daquela nossa definição de caso que nós utilizamos no marco conceitual aqui, né? Trale é um outro caso em que a gente precisa comunicar um serviço produtor. Por quê? Eu tenho que investigar o doador. É claro que o trale pode ocorrer em decorrência do receptor, não tem nada a ver com a doação, mas a gente tem que investigar, existe uma possibilidade em relação a isso, né? Então, sempre tem que, porque normalmente mulheres, né, multíperas, você tem aí, devem ser descartadas. Então, é sempre importante a gente ter essa investigação. Há uns anos atrás, eu fiz uma monografiazinha e eu olhei os casos de trale, e eu vi do estado do Rio de Janeiro por um período, e na época a gente identificou no trabalho que a grande maioria não se enquadrava dentro do que era preconizado como trale, né? E isso gerou uma preocupação de falar, de conversar, né? De passar, e esse contato com o serviço que notifica é muito importante, porque a gente conversa a passar as necessidades, né, de informação que a gente precisa, a questão das definições de caso, e aí eu não consegui fazer um outro trabalho, mas a gente tem visto uma melhora na qualidade dos dados, tá? Mas também só para vocês verem que dispneia e taquipneia, mas que dispneia, né? Então, reação hemolítica aguda imunológica, trocou bolsa, trocou exame, trocou amostra, o que aconteceu, né? Então, ela sempre perpassa de uma necessidade de investigação, né? Que você vai chegar lá na causa raiz dela, tá? O que o serviço fez para que não tivesse uma repetição desse erro? Quais foram as ações que foram tomadas pelo serviço, né? E é fundamental todos os registros, né? Da bolsa, dos exames pré, dos exames pós, coleta de uma nova amostra, a evolução do receptor, porque nem todos eles vão a óbito, e é de suma importância, e aí a gente vincular a questão, né? Muitas vezes a gente cobra os 10 primeiros minutos, né? Os dados sobre os 10 primeiros minutos. Uma reação hemolítica aguda corre rápido. Então, se normalmente o serviço estava lá nesses 10 primeiros minutos, identificou a reação, o funcionário, você consegue, às vezes, um manejo terapêutico adequado que possa evitar o óbito do receptor. Tá? E aí o quadro clínico dela, que é o quadro clínico que nós olhamos quando nós vimos a questão do caso, da definição do caso. E que essas informações, estando presentes ou não, elas têm que, essa informação estar esse dado tem que estar na notificação. Tá? Eu, mais uma vez, peguei algumas coisas. Outras reações imediatas. Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, será que é sobrecarga volêmica, ou será que é uma reação febril, será que é uma reação alérgica? Aí acaba colocando em outras reações imediatas. As outras reações imediatas, elas devem ser notificadas quando o quadro que vocês viram, clínico, elas não vai entrar em nenhum daquelas definições de casos que existem no marco conceitual. Eu não consigo incluir nenhuma delas. Aí sim eu vou notificar como outras reações imediatas. Eu diria que quando isso é um indicador importante na melhoria dos dados do sistema, né? Quando entra muita gente nova no sistema, a gente tem muitas reações imediatas, porque as pessoas ficam em dúvida. A partir do momento que os notificadores vão se apropriando do que eles têm que notificar, da forma como, conhecendo melhor a questão das reações transfusionais, esse número vai caindo, porque eles conseguem incluir, classificar essas reações em outras.
Tá? Exemplo, né? Aumento de temperatura na infusão foi interrompida, e aí? Nesse caso aqui foi notificado como outras reações imediatas. A transmissão de doenças infecciosas também é notificada no sistema Notivisa. É claro que essa transmissão, essa notificação, ela vai ser posteriormente à investigação. Então, a gente pode abrir, né? E aí a gente vai entrar na retrovigilância por duas partes, a retrovigilância, né? Ou seja, eu posso ter a retrovigilância do serviço produtor, da doação, em relação à doação, ou posso startar esse processo por uma notificação de uma doença infecciosa, ou seja, uma doença transmissível pelo sangue. Ao conhecimento, ao ser comunicado dessa doença, vai startar o processo de notificação. E a transmissão, a notificação no sistema Notivisa, ele vai aguardar, muitas vezes, esse início desse processo todo de investigação para que a gente possa notificar. Então, quase erro, né, que a gente já falou um pouquinho do quase erro, né? Então, assim, é um desvio desse procedimento, mas que não ocorreu uma única vez. Ele vem ocorrendo no meu serviço. Aí sim, eu vou notificar. Ele é gravíssimo, porque eu troquei uma bolsa, certo? Eu sei que o horário já está um pouquinho, mas a gente vai falar também da retrovigilância. Eu acho que a retrovigilância, ela talvez seja uma parte da hemovigilância que gera uma grande dúvidas, né? Existe uma questão de dúvidas e muitas vezes a gente gostaria que esse processo fosse um processo rápido, mas nem sempre é um processo rápido. E ele necessita de uma integração, às vezes, muito maior do que o serviço produtor, o serviço transfusional. Ele necessita de uma integração, inclusive com a vigilância epidemiológica, às vezes, para você poder encontrar esse caso, encontrar esse doador. Então, ele é um processo complexo, não é que seja difícil, ele é complexo. E a minha ideia aqui é passar para vocês algumas questões, assim, básicas. Eu sei que os fluxogramas era uma coisa que a gente estava trabalhando quando estava atualizando o marco, de transformar esses fluxogramas de uma maneira mais fácil para quem está trabalhando, né? E não gerar tanta dúvida assim, como o grupo que estava trabalhando na retrovigilância tinha identificado. Então, eu vou trazer para vocês algumas coisas, ainda usando o marco atual, né? Então, ela pode iniciar tanto do doador como do serviço do receptor, ou seja, um doador que teve a sua doação positiva e o serviço produtor vai iniciar o processo, ou quanto de um receptor que uma pessoa que diga que foi contrair uma doença, ou uma hepatite, ou HIV, pela transfusão, né? A primeira coisa do receptor é a gente identificar se houve transfusão, que muitas vezes pode não ter havido transfusão, né? E se a transfusão foi executada naquele serviço em que ele está falando. O doador, para eu começar a pensar no processo de retrovigilância, eu tenho que entender se esse doador tem uma doação anterior. Porque se a doação é de primeira vez, a primeira vez que ele veio no meu serviço, ele doou e deu marcador positivo, e isso aí eu não estou entrando na questão da segunda amostra, tudo foi positivo. Eu não tenho doação anterior, acaba o meu processo, né? A notificação, a vigilância de caso, mas acaba o meu processo, eu não preciso abrir um processo de retrovigilância, tá? Então, esses são os primeiros itens que devem ser levados em consideração. Sempre pensar que todo processo de retrovigilância, ele tem que ter uma integração entre o serviço que produziu a bolsa e o serviço transfusional. E isso é definido por eles, em contrato, em documento formal, que ele vai definir quais são as minhas atribuições como serviço produtor quando iniciar um processo de retrovigilância. Quais são as minhas atribuições como serviço transfusional quando iniciar um processo que venha do produtor ou que vai startar do receptor. Isso é acordado entre os serviços, entendeu? Às vezes, quem vai chamar o receptor, quem vai fazer, isso é uma decisão entre o serviço produtor e o serviço transfusional. Então, só para a gente poder entender, eu sei que a hora está avançada, que era um desafio falar em uma hora isso tudo,
Mas eu tenho uma doação, um doador que teve uma amostra positiva. Esse doador tem doação anterior? Primeira pergunta. Tem. Mas ele, primeiro, antes de eu perguntar isso, eu vou ver todos os hemocomponentes vão ser descartados dessa doação positiva. Ele tem uma doação anterior? Tem. Tem hemocomponente ainda no estoque de doação anterior? De repente, o plasma pode falar, né? O CRI precipitar, e eu vou selecionar esses hemocomponentes. Né? Para onde foram enviados esses hemocomponentes? Eles foram o quê? Eles foram distribuídos? Aonde que eles foram? Foram transfundidos, descartados? Tem amostra na soroteca ou não? Né? Então, eu começo a montar o meu processo de retrovigilância a partir dessas perguntas, que eu vou começar a visualizar. Que tipo de marcador foi? Né? Foi o anti-HIV, anti-HCV, foi o HBsAg, o anti-HBC, porque cada um vai me dizer há quanto tempo eu tenho que retroceder para abrir um processo de retrovigilância. Porque eu vou, da doação que foi positiva, eu vou olhar a última doação negativa. Né? Quando eu penso em anti-HIV, anti-HCV, HBsAg, que é um antígeno, e anti-HTLV, eu vou ver da última doação negativa que ele teve, anterior à doação que positivou, eu vou andar mais 6 meses para trás. Isso quando é por sorologia. Quando for a viragem pelo NAT, eu vou pegar a doação que foi positiva, eu vou ver qual é a última doação negativa dele e eu vou andar mais 3 meses para trás. Esse processo, eu vou ter que ver qual foi o destino das bolsas vinculadas a essas doações. Né? Se elas foram transfundidas, se elas foram descartadas, para quais serviços elas foram distribuídas, tá? Se eu não sou um serviço transfusional, né? Se eu faço também a transfusão, é mais fácil, senão eu vou entrar em contato com os serviços, porque eu posso ter enviado a bolsa para lá, mas a bolsa pode ter sido descartada por validade, né? Pode ter sido descartada. Então, ou pode até ter sido transfundida, né? Às vezes até em mais de uma pessoa, né? Coisa assim, mas as bolsas que são alicotadas. Então, quando o marcador é o anti-HBC, a última doação não reagente, que a gente vai olhar, ela tem que estar nos 12 meses, a menos de 12 meses. Se tiver pós esse tempo, acaba o processo. Não tem o que fazer. Né? Se o receptor que recebeu a bolsa foi a óbito, logo depois, acaba o processo de retrovigilância. Eu não tenho mais o que procurar receptores. Né? Então, essa é a questão. A gente vai entrando em contato com o serviço receptor. A bolsa foi transfundida? Quais foram os receptores? Ele é um paciente que recebeu transfusão posterior. Ele está negativo, continua negativo, então ele está em tratamento ainda. Ou, no último caso, vai se chamar o receptor para fazer a testagem do receptor, que é uma coisa assim bem traumática, né? Então, sempre essas questões que estão vinculadas ao processo, a uma investigação em retrovigilância. Iniciei, caso do Rio de Janeiro, iniciei o processo de retrovigilância, eu preciso comunicar a vigilância sanitária, através do sistema SEI, né? Sistema Eletrônico de Informação. Eu vou abrir um processo com os dados. Finalizei esse processo, eu completo esses dados lá. E a gente vai acompanhando o processo junto com vocês, tá? Morreu o processo, não houve transmissão, eu concluí o processo. Houve transmissão? Se houve transmissão, esse caso tem que ser notificado no sistema Notiviso. Como o quê? A reação transfusional tardia, doença transmissível. E aí, esses dados têm que estar todos bem produzidos para que possam subsidiar também o Notiviso a fazer essa questão. Então, aqui, eu trouxe até para vocês poderem ver, né, os fluxogramas que a gente estava até, que constam no marco conceitual, né, e que ajudam vocês a fazer todo esse processo da investigação em retrovigilância, tá?
Também a questão do acompanhamento, né, da transmissão da infecção, né, na realidade, é o tempo de acompanhamento do receptor de cada um marcador, né? Se ele recebeu uma bolsa, aí você vai acompanhar 6 meses após a transfusão, ele continua negativo, não houve transfusão, não houve transmissão da doença. Então, a grande maioria dos marcadores, né, o anti-HBsAg, o anti-HBc, o anti-HCV, são 6 meses, se for NAT, 3 meses, né? Então, você tem. E tudo isso consta no marco conceitual, né? Então, para vocês poderem, quando abrirem o processo de retrovigilância, vocês terem as dúvidas, né, lá também, e as dúvidas também são tiradas junto com a vigilância sanitária no município, do estado no qual vocês estão, certo? Partindo agora do receptor, né? Então, se essa informação chegou pela vigilância epidemiológica, porque o caso é um caso de doença transmissível e foi notificado no SINAM, como o paciente tinha tido uma transfusão, ou se é um receptor mesmo que disse, eu quero processar o hospital, eu peguei essa doença em decorrência da transfusão. Então, a primeira questão é registros internos, né? Eu tenho esse receptor, eu tenho essa bolsa, e às vezes a gente questiona um pouco o prontuário do paciente, tem que ter. Então, eu tenho que ter a ficha do receptor, que pode ser uma ficha manual, ou no sistema informatizado, que vai me dar esses dados, me permite a rastreabilidade desses dados, ou seja, da bolsa, da data da transfusão, do receptor, né, de quem fez a transfusão, tudo certinho. Mas isso também tem que estar no prontuário do paciente, que isso foi uma ação de assistência, tem que estar registrado o número da bolsa lá, no prontuário do paciente, né? Uma coisa saiu ali do meu serviço transfusional, outra coisa foi que foi realmente instalado no paciente, aquilo comprova o prontuário do paciente. Comunicação ao serviço produtor, porque tem que verificar, a partir do momento que eu sei que houve a transfusão lá, realmente a transfusão tem uma correlação temporal com o que está acontecendo, eu vou ao serviço produtor, comunico ao serviço produtor para que ele possa iniciar o processo dele de retrovigilância, ou seja, ele vai vir a bolsa, né, e vai voltar até o doador. É um doador que foi uma vez só? Não? Aí, chamar o doador. É um doador que tem doações posteriores àquela, que está envolvida, aquela doação índice, e essas doações posteriores estão negativas, não foi aquela doação, não foi aquela bolsa que levou à transmissão da doença. Então, são várias questões que vão ser analisadas. Volto a dizer, abrir o processo, comunica o processo, e vai fazer todo esse processo de análise. Concluiu que houve a transmissão, notifica no sistema Notivisa, certo? Em casos de serviços que forneçam, né, plasma para a indústria, a notificação, né, no caso de uma investigação de retrovigilância, tem que ser feita também à indústria. Então, nem sempre a fonte é a transfusão. Aqui, mais uma vez, aqui você tem um fluxograma que está presente no marco conceitual, que ajuda vocês a entenderem passo a passo do que vai ser feito, né? E sempre eu gosto de fazer perguntinhas assim para me guiar também, para falar e para ajudar vocês a pensar. Existe a possibilidade de outras fontes, né? Sim, sempre vai existir. Mas eu tenho que tirar o quê? Eu posso descartar que não foi da transfusão? Não, então há processo de retrovigilância. Comunicar sempre ao serviço produtor no processo e a vigilância sanitária competente, né? Notificar quando eu finalizo o processo e houve a transmissão da doença. Registros fundamentais, e aí é fundamental os registros que vão desde os registros da doação, né? Das bolsas, para onde as bolsas foram, todos os processos que elas sofreram, quanto os registros da transfusão, como eu falei para vocês, né? Prescrição, né? Os testes que foram realizados, além da questão dos dados da transfusão na ficha do receptor e no prontuário do paciente, né?
Quais são as minhas atividades? Como serviço produtor ou como serviço transfusional? Vai depender do que foi acordado entre vocês, vai depender do que o processo de vocês acordaram formalmente a nível de ações. É claro que tem ações que só podem ser do serviço transfusional e tem ações que só podem ser do serviço produtor, mas o que está na interface dessas duas ações, isso vai ser acordado entre os dois serviços, tá? A transmissão de doença é considerado um erro? O desvio de processo? Não posso garantir isso. Pode ser? Pode. Pode ser um erro, pode ser um erro na hora da liberação. Você liberou uma bolsa positiva e como negativa, pode ser um erro de você armazenar meu componente liberado junto com não liberados, e aí, de repente, alguém foi, né, trocou as bolsas lá, pode ser problema de rotulagem, mas, na grande maioria, não é essa a questão. É difícil hoje, talvez é um evento adverso que tanto impulsionou ao ciclo, a hemoterapia no mundo inteiro, e que hoje a gente tem uma diminuição importante, porque foi talvez a área que mais evoluiu a nível de especificidade ainda dos testes, né, dos marcadores, para que a gente possa dar uma segurança maior transfusional. Às vezes, eu me preocupo muito mais com a hemolítica aguda imunológica, talvez o risco no processo de trabalho inadequado é muito grande em relação a isso, mas pode ser ou não. O serviço vai investigar isso também, em relação à retrovigilância. Gente, aqui, já estou terminando, não briguem comigo, só para vocês terem uma ideia, que sou eu, né? E o Márcio, que é o interlocutor também do Notivisa aqui no estado do Rio de Janeiro, que fica falando com vocês pelo telefone, e que um dia ele vai estar aqui também apresentando. Ele foge, mas ele também tem que passar por isso. Então, eu peguei alguns dados, a gente tem uma média de 1.200, né? Eu botei 1.200 uma conta assim, bem simples, de reações transfusionais que são notificadas no estado do Rio de Janeiro e que são analisadas, concluídas, sempre com a ajuda da Anvisa nesse processo. Quando eu fui buscar os casos de retrovigilância abertos, eu vi que são 21. Né? Então, achei, existe nos últimos 3 anos, né, depois da entrada do sistema SEI, que a gente tem um gap muito grande com relação à retrovigilância. A gente precisa ainda evoluir muito nessa questão. Todo esse processo de retrovigilância, ele é fundamental para que dê segurança também ao nosso ciclo de sangue. Vou deixar vocês aqui, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, assim, dos colegas que estão aqui. É muito bom estar aqui conversando com vocês novamente. Coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, vai estar o meu e-mail aí para qualquer ação. Renata, eu quero fazer uma palestra em tal lugar. Nós vamos estar aqui presentes, porque uma das ações fundamentais da vigilância sanitária nós podemos ter esse intercâmbio, a gente poder estar promovendo a saúde também, né? Junto. Eu acho que a ação de vigilância sanitária é uma ação ampla. No estado do Rio de Janeiro, a gente não trabalha só com a hemovigilância, a gente faz a inspeção também. Eu sei que outros estados e alguns municípios você tem essa diferenciação, equipes específicas. Mas, então, a gente está sempre à disposição de vocês, a equipe é maravilhosa e a gente está sempre aqui disponível, né? E botar um pouquinho da Cora Coralina, que eu adoro ela, né? Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Nesses contatos, nesses eventos, a gente muitas vezes aprende muito mais do que a gente passa, né? E básico que eu sempre coloco, né? Que o único lugar onde sucesso vem de trabalho é no dicionário. A gente trabalha e trabalha muito, tá bom? Eu queria agradecer a vocês, né, vocês estarem aqui comigo até essa hora. Espero que a gente possa ter iniciado aí um entendimento melhor sobre a questão da hemovigilância. Sei que eu não esgotei o assunto, não era a minha intenção esgotar esse assunto, é impossível. Possivelmente, a gente pode ter alguns eventos aí que trabalhem talvez com algumas ações que a gente tenha mais tempo para poder discutir, né, ter uma interlocução melhor com vocês, mas e agradecer, né, ao Hemorrio, né, a Sônia Barcos pelo convite de estar aqui com vocês, estar participando desse evento, que tem uma magnitude muito boa, né,
e espero estar contribuindo, né, ou ter contribuído um pouco para esse entendimento e ver que a retrovigilância não é uma coisa difícil, que a gente consegue construir de uma maneira adequada. Aqui tem o telefone, né? Estou deixando aqui o telefone da divisão de hemoterapia, que é o 21-233-3734, e o meu e-mail, né? Caso vocês queiram entrar em contato. Eu sei que tem muita gente que tem meu celular também, pode ficar à vontade, tá bom? Gente, muito obrigada, estou aberta para responder as perguntas de vocês. Fala, Sônia. Renata, foi excelente, Renata, muito obrigada, mas a gente tem algumas perguntas. Como sempre, você é fantástica, a gente tem vários elogios à palestra dos nossos participantes, agradecendo a oportunidade e parabenizando pela apresentação e pela oportunidade de aprender. Tem muito amigo aqui. Faço deles as minhas palavras. Tem muito. Não, imagina. Aliás, tem pessoal aqui de norte ao sul do país, né? O interior do estado, públicos e privados. Então, assim, é um momento de agregar mesmo a hemorrede do nosso país. Muito obrigada pela participação de todos. Vamos tentar aqui responder algumas perguntas? Acho que dá tempo. Só responder uma pergunta. Tem alguém que perguntou sobre o certificado. Sim, terá certificado, mas para isso o seu nome que está aparecendo aqui como participante tem que estar compatível com a sua inscrição, ou seja, o Centro de Estudos precisa reconhecer para poder identificar o profissional. Tá? Tem muito celular ainda, então, por favor, só acertem aí o participante conforme a orientação do Centro de Estudos. Se a aula vai ficar disponível em algum site, acredito que com a autorização da Renata, no site do Centro de Estudos. Ela será disponibilizada no site do Centro de Estudos. Já o nosso pessoal aqui do Centro de Estudos já fala para vocês. Com relação à primeira pergunta, que foi da Luana, apenas o enfermeiro ou médico pode notificar? Olha, isso é uma pergunta. Quando a gente notifica, no Notivisa, como eu falei, o cadastro é do serviço de saúde. O interlocutor que vai notificar, que vai colocar o técnico com envio, que vai colocar a notificação no sistema e enviar, ele vai ser delegado por quem está fazendo o gestor de segurança. Necessariamente, não precisa ser um médico ou enfermeiro. O que acontece? Veja bem, não precisa ser um médico ou enfermeiro, mas o médico, o hemoterapeuta, ele tem que avaliar essa reação transfusional. Ele pode não ser a pessoa que vai notificar. Ele pode delegar um técnico a colocar o dado no sistema e enviar. Essa pessoa, ela vai ser associada pelo gestor de segurança, entendeu? Então, o ato da notificação, ele não é específico do técnico ou do enfermeiro ou do médico. Você tem aí quem vai ser aquela pessoa que foi delegada para incluir o dado no sistema. Volto a frisar, as notificações, né, os registros das reações transfusionais até serem notificados, ela tem que passar, sim, pelo médico para avaliar dentro o responsável técnico, né, às vezes o enfermeiro que está vinculado à segurança do paciente, junto, pode ajudar nesse processo. Mas o ato da notificação não é exclusivo. Aliás, a notificação é do profissional de saúde, né? Mas aqui, como o Notivisa ele trabalha com o cadastro do local, né? Não é uma notificação de eu, Renata, é o meu serviço de saúde que vai estar notificado. Gente, eu queria aproveitar antes de falar só uma coisinha. Talvez tenham algumas pessoas que a gente não consiga responder, né? Eu deixei meu e-mail, meu contato, então, aquelas pessoas que não tiveram a sua pergunta respondida aqui, se quiserem entrar em contato comigo, a gente conversa, tá bom? Estou à disposição de vocês. E os elogios são porque eu tenho muitos amigos aqui. Tem mais uma pergunta aqui. As reações à doação... Aliás, é um comentário da Maria do Carmo Coelho. Bom dia. As reações à doação enviadas pelo Lyme Survey são analisadas pela Anvisa, mas o evento é repassado à Anvisa local, e ela deixa um link. É assim que ocorre? Isso. É porque a gente não
trabalha com as reações à doação, porque na reação transfusional, quem faz a análise é a Anvisa local. Da doação, quem faz a análise é a Anvisa, que depois repassa para a gente, entendeu? Esses dados aí. Então, o fluxo não é, digamos assim, ascendente. Ele vai para a Anvisa e a Anvisa que passa para a gente essas reações, porque elas também não estão no sistema Notifisa, né? Ok. E da Patrícia de Azevedo, existe um período para realizar a pesquisa da última doação não reagente? Exemplo, doador apresentou positividade na doação de hoje, mas sua última doação não reagente foi há 4 ou 5 anos. Há necessidade de investigar essa doação? É muito tempo, né? Se você pensar bem, você tem aí a última doação não reagente dele. Eu diria para você, eu investigaria essa doação, dependendo daquele, se for da hepatite, você sabe que são 12 meses só. Dependendo do marcador, não custa você investigar essa última doação não reagente, mesmo que tenha sido há 4 anos, entendeu? Porque, muitas vezes, o doador, até pelo próprio marcador, você sabe se é uma infecção recente, né? Se é uma infecção muito tardia, dependendo da questão, você não precisa chegar a esse ponto. Mas eu investigaria a última doação não reagente lá e aí retrocederia dentro do processo. O marco não define, não está definido aí um prazo tão específico com relação a isso. Muito obrigada. A doutora Cristina, a pessoa pergunta como contactar a vigilância epidemiológica. Todo serviço de hemoterapia, todo serviço de saúde, ele tem o contato com a vigilância epidemiológica do município, porque é municipal, através, às vezes, do centro de saúde. Ele já tem, inclusive, até um fluxo de busca ativa que é acordado entre os serviços de saúde e o serviço do município que é responsável por ali. Então, assim, cada município tem a sua forma de organização. Alguns serviços de saúde, eles conseguem, inclusive, colocar o caso no SINAM. Outros serviços de saúde, esses dados vão ser notificados para o Centro Municipal de Saúde e ele é que vai colocar o caso no SINAM. Talvez em municípios menores, nem precise do centro, vai direto para a coordenação de vigilância epidemiológica do município. Então, esse fluxo é um fluxo que é descentralizado, vai depender do município e o que o município passou para o serviço. Como acessar o sistema SEI para retrovigilância? Ótima pergunta, né? O sistema SEI no Rio de Janeiro, sistema SEI do Rio de Janeiro, a Vigilância Sanitária do Rio, ela não recebe mais documento físico, pelo sistema SEI, né? Então, as ações de retrovigilância, elas devem ser notificadas pelo sistema SEI. Você pode escanear sua documentação e mandar essa documentação para o e-mail do protocolo-geral@saude.rj.gov.br, dizendo o assunto, o que é, né? Retrovigilância para a divisão de hemoterapia. O protocolo vai gerar um processo SEI, vai enviar esse processo SEI para a divisão e ele te retorna com um protocolo, com o número do processo SEI, para que você possa também acompanhar. Então, não precisa vir a vigilância, o protocolo geral, protocolar nada. Você pode fazer do seu próprio serviço. Alguns serviços também têm um cadastro no sistema SEI, né? E podem incluir direto os dados no sistema SEI. Espera aí que eu me perdi um pouquinho. Depois da doutora Aline, eu esbarrei aqui. Pode não seguir a ordem, tá? Vai assumir passando os números de telefone e e-mail para marcar um evento em faculdade, pois é muito esclarecedor. Ela já deixou aqui, Marceléia, os contatos dela. Isso, está aqui. Marceléia, meu telefone é 21 2333 3734 e a renata.velasque@saude.rj.gov.br. Fique à vontade, pode entrar em contato. Eu agora vou entrar de férias, tá? Mas a partir de final de junho eu estou aí de volta.
A Renata também é mestre, né? Ela dá aula, então, assim, essa facilidade de comunicação que ela tem não é à toa. Outra aqui será, bom, o Centro de Estudos já respondeu, que será disponibilizada no canal do Centro de Estudos no YouTube. Outra pergunta, eu trabalho na Hemobrai em Goiânia, Pernambuco, com triagem de plasma. Agradece os conhecimentos. Sou estudante, tem mais uma pergunta aqui, gostaria de dar uma dica. Tem gente com a mão levantada aqui. Eu já vou para... Concordo com a Karine, aula de retrovigilância, por favor. Espero que tenha avançado, já obrigada. Bom, a aula de retrovigilância, ela falou sobre retrovigilância, né? Eu também, isso é importante, eu fiz questão que ela falasse sobre retrovigilância, por isso eu não me incomodei que passasse do prazo, do horário. Há um site onde possamos acessar relatórios anuais dos dados de transfusões realizadas e reações notificadas, quer regional ou estadual, quer nacional. A Anvisa, por exemplo, a Anvisa mas a Anvisa também ela fornece, acho que a Maria do Carmo pode até estar aqui também, graças prestigiando aqui no evento, também ajudar a esclarecer. A Anvisa ela faz a compilação desses dados e ela disponibiliza essas informações em boletins, né? Que são liberados pela Anvisa e você tem acesso a esses dados. O sistema Notivisa é um sistema restrito, né? Então, ele não é de domínio público. Para que você possa fazer um trabalho com os dados do sistema Notivisa, você tem que fazer a solicitação, né, de liberação desses dados pela via adequada para liberação pela Anvisa também. As notificações com status em retificação, fala Maria do Carmo Coelho, não são visualizadas pelas visas. Assim, é bom entrar em acompanhamento, finalizar a notificação e encaminhar. Eu não entendi muito. Maria do Carmo Coelho, não sei se ela a Visa estadual, quando ela coloca a reação, isso acontece, eu esqueci até de falar para vocês, quando a gente solicita a complementação dos dados e coloca em investigação, e vocês vão abrir a notificação e retificar essa notificação, o sistema gera um novo número, né? Esse número está vinculado ao número da reação da notificação original, né? Quando você finaliza, quando a gente finaliza, você complementou os dados, foi concluída a notificação, aí esse número ele desaparece, ela vai ficar com o número da notificação original e ele tem no cadastro lá você pode ver as reações notificadas. A Maria do Carmo também está colocando aqui. Obrigada, Maria do Carmo. A Visa estará publicando um painel com esses dados, né? Isso é a ação principal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a nossa coordenadora do nosso sistema. Eu acho que não ficou claro, Renata, como colocar o protocolo aqui, doutora Fortuné e outras pessoas perguntam sobre o site, o e-mail. O SEI é o Sistema Eletrônico de Informação, está sendo usado pelo quase todos os órgãos públicos, né? Então, enviar um e-mail. O e-mail é protocologeral, tudo junto, @saude.rj.gov.br. Você vai enviar um e-mail com a tua documentação, com a documentação que você quer colocar no processo. Esse processo de retrovigilância, toda a documentação escaneada nesse e-mail. A pessoa vai receber esse e-mail no protocolo, vai abrir um número de processo, né? Vai incluir toda essa documentação, enviar esse processo eletrônico para a divisão e te retornar com o número do processo, que é o 6080001/ alguma coisa, para que você possa acompanhar. Mas qualquer dúvida, né, Fortuné, pode entrar em contato com a gente, que a gente está ajudando a esclarecer. Ressaltar aqui que estão parabenizando e agradecendo ao apoio, acho que foi a doutora Cristina Pessoa, do Márcio, né? O apoio que o Márcio tem dado às instituições. Então, Márcio, fica aqui o nosso agradecimento.
agradecimento. Márcia, poderia abrir a câmera, né, Márcia? O nosso agradecimento, para as pessoas te conhecerem. Quem não te conhece ainda, né, Márcia? Ok. Você falou que tinha alguém com a mão levantada. Era a Jennifer que eu tinha visto. Eu acho que já foi respondido. Alguém mais? Acho que abaixou a mão, acho que foi considerado respondido. Foram bastante esclarecedoras. Se alguém tiver mais alguma pergunta, caso não, quero agradecer muito, Renata, a sua apresentação, como sempre. Essa não é a primeira, acho que é a quarta ou quinta vez que você conversa com a gente sobre o tema. Já estão pedindo outra também, já pedi antes de começar essa, né? Obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é muito apertado, mas você está sempre atendendo a gente. Muito obrigada pelo apoio e pela parceria aqui. A divisão de hemoterapia da Vigilância Sanitária da Suvisa tem dado a Hemorrede e aqui a assessoria Hemorrede em especial. Me atende em tempo e hora, sempre que eu tenho dúvida ou preciso pactuar com você, então eu agradeço muito essa parceria. Acho que tem aqui, quem é? O chat, tá? Parabéns, tá? Ok. Muito oportuno, com certeza. Só agradecimentos e parabéns aqui por todos. Obrigado a todos os participantes, obrigada, mais de 280 participantes, isso mostra que há interesse pelo tema, né? E nós voltamos em breve, sim, com informações através do Centro de Estudos de novos temas de interesse da hemorragia do Estado do Rio de Janeiro. Um forte abraço a todos, um bom dia e até breve. Marta, obrigada, Sônia. Olha, obrigada, gente, obrigada mesmo pela participação de vocês. E só deixando claro, assim, eu estou à disposição de vocês, tá? Então, os meus contatos estão aí. Eu coloquei na apresentação, a apresentação vai ficar disponível. E quem quiser entrar em contato, a gente continua a discussão aqui e tiver querendo colocar suas dúvidas, né? E eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? E também do Hemorrio, a gente é parceiro, o papel da vigilância é esse mesmo, é estar junto com o setor regulado, para que a gente possa construir uma hemoterapia mais segura. É o nosso papel e a gente faz parte de um grande sistema que tem essa filosofia também. Muito obrigada a todos.